Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 68. Bons estudos! Na teleaula passada, a gente viu que o governo de Jânio Quadros terminou rapidamente com uma renúncia que dividiu a sociedade brasileira. Você deve se lembrar que a solução para o impasse criado pela renúncia foi o parlamentarismo. Na teleaula de hoje, a gente vai ver como funcionou o regime parlamentarista no seu curto tempo de existência. A gente vai ver ainda que a implantação do parlamentarismo e as tentativas de superar a crise política não foram suficientes para impedir a crescente radicalização dos grupos políticos e sociais. E que essa radicalização acabou levando à derrubada do governo de João Goulart em 1964. Você sabia que algumas das democracias mais desenvolvidas do mundo adotam um sistema parlamentarista? Olha só, aqui na Europa nós temos a Suécia, a Alemanha, a Itália, a Espanha, a Inglaterra e aqui, ó, do outro lado, o Japão. Agora, aqui na América nós temos o Canadá, que também adota o sistema parlamentarista. E agora que você conhece alguns países que adotam o parlamentarismo, preste atenção para entender como é que esse sistema funciona. O presidencialismo, você sabe como funciona. O poder executivo é exercido pelo presidente. É ele quem toma as principais decisões e iniciativas para governar o país. Já no parlamentarismo, quem tem esse poder é o parlamento ou o Congresso. O partido, ou a coligação de partidos que tem a maioria no parlamento, escolhe entre os parlamentares eleitos o chefe de governo, também chamado de primeiro-ministro. O primeiro-ministro organiza um conselho de ministros, ou gabinete ministerial. Juntos, eles governam o país, mas sempre prestando contas ao parlamento, que pode até derrubar o gabinete sem que o primeiro-ministro possa fazer nada. A figura do presidente continua existindo, mas seus poderes são muito reduzidos. Foi isso o que aconteceu com João Goulart. Com a mudança para o parlamentarismo, seus poderes ficaram muito reduzidos. Por isso, os grupos que eram contra ele acabaram aceitando a posse do novo presidente. De todas as maneiras, Jango não iria governar. Pelo menos até a data do plebiscito. Você sabe me explicar a diferença entre eleição e plebiscito? Eleição e plebiscito. Eleição você vota em pessoas. Plebiscito você vota um tema. Plebiscito é uma consulta entre sim e não sobre alguma questão nacional. Eleição você vai eleger alguém, uma pessoa, ou um partido, ou enfim. Eleição é o exercício do voto. É o momento que você vai à urna para votar. Essa é a eleição, é feita para eleger um presidente. O plebiscito é feito para ocasiões especiais, para momentos como a gente teve, para a escolha entre o parlamentarismo ou não parlamentarismo, um sistema de governo diferente do que a gente usa, que é o presidencialismo. Bom, resumindo, plebiscito é quando uma decisão do governo é submetida a uma decisão popular. Uma mesma emenda constitucional que previu a mudança do sistema do governo do Brasil para parlamentarismo, na época de Jânio Quadros, previa também a realização de um plebiscito, para que o eleitorado pudesse decidir se o sistema parlamentar deveria ser mantido ou se deveríamos voltar ao presidencialismo. O parlamentarismo durou apenas 14 meses. Nesse curto período, o novo sistema de governo teve 3 gabinetes ministeriais diferentes. E a medida mais importante implementada durante o parlamentarismo foi a antecipação da data do plebiscito, marcado para janeiro de 1963. Os setores que tinham defendido a posse de Jango novamente se mobilizaram em uma intensa campanha nacional pelo não ao parlamentarismo. No final, venceu a volta ao presidencialismo por uma esmagadora margem de votos. Quase 9,5 milhões de eleitores disseram não ao parlamentarismo e só cerca de 2 milhões disseram sim. O Brasil voltou então ao sistema presidencialista, ou seja, o presidente da República voltava a ter os poderes que havia perdido. E foi com esses poderes que Jango lançou as primeiras medidas para enfrentar os sérios problemas econômicos e sociais que o Brasil vivia. Na verdade, enquanto durou o parlamentarismo, o governo tinha estado praticamente paralisado. A inflação havia aumentado brutalmente, enquanto a taxa de crescimento econômico tinha caído significativamente.
Para atacar de frente esses problemas, o governo lançou o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. O economista Celso Furtado, que ocupava o cargo de ministro extraordinário do Planejamento, era o autor do plano. Os objetivos eram simples, mas difíceis de conciliar: baixar a inflação e aumentar o crescimento. Para controlar a inflação, o governo queria reduzir os gastos públicos, conter o crédito ao setor privado e renegociar a dívida externa. Mas o fato é que nem o governo norte-americano, nem o FMI e nem os credores internacionais estavam convencidos da viabilidade do plano trienal. Eles prometeram muito dinheiro, mas liberaram só um pouco. E logo, o governo acabou tomando medidas que comprometiam os objetivos do plano. Deu um aumento aos funcionários públicos, que era maior do que o previsto, e relaxou o controle sobre os empréstimos bancários aos empresários. Nem os empresários, nem os sindicatos dos trabalhadores viam com bons olhos o plano trienal. Todos achavam que o país entraria em recessão. Quer dizer, o ritmo das atividades econômicas corria o risco de diminuir. E com isso, haveria uma queda da produção industrial, aumento do desemprego, redução dos salários e queda no consumo. E foi isso mesmo que aconteceu. Em 1963, o crescimento econômico chegou ao nível mais baixo desde o início da Segunda Guerra Mundial. E a inflação continuava crescendo. Outra medida importante foi o compromisso assumido com a realização das chamadas reformas de base. O objetivo dessas reformas era ampliar a participação dos trabalhadores na vida política e cultural, melhorar a distribuição da terra e da renda e eliminar obstáculos ao desenvolvimento econômico do país. Você acha que melhorar a distribuição de renda e de terra é uma coisa que vai contra o capitalismo? Acho que não. Acho que é contra. Você acha que melhorar a distribuição de renda e de terra é uma coisa que vai contra o capitalismo? De jeito nenhum. Acho que vai favoravelmente ao capitalismo, porque o retorno é imediato. Olha, eu acho que pode ir tanto contra quanto a favor, depende do seu ponto de vista. Ô Vicente, você acha que distribuir terras e rendas é contra o capitalismo? Eu não acho, não. Não, eu também não acho. Aliás, eu acho que o que o Jango queria era exatamente o contrário. Era melhorar o desenvolvimento capitalista do Brasil, né? Essas são ideias que eu acho que todo mundo deveria concordar, você não acha? Ah, mas na época do Jango, Gil, ninguém concordava com nada. Olha aqui, ó. As reformas de base, elas eram discutidas na imprensa, no Congresso, nos sindicatos. E quanto mais se discutia, mais a coisa radicalizava. Entendeu? Principalmente dentro dos partidos políticos. 1961 a 1963. A polarização política se estende aos setores organizados da sociedade. O movimento sindical vive um momento de intensa organização e mobilização. Entre 1961 e 1963, ocorrem mais de 400 greves. O envolvimento dos sindicatos nas lutas políticas abre espaço para o surgimento de organizações que coordenam a ação dos sindicatos de diversas categorias sob uma mesma orientação política. Surge o Comando Geral de Greve, que pouco depois se transforma no Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT. Apesar de ser ilegal, o CGT comanda 2 greves gerais de caráter político. Os trabalhadores do campo também se organizam, representado pelas ligas camponesas. É fundada a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A CONTAG se filia ao CGT e começa a defender a reforma agrária radical. Os estudantes também se mobilizam em todo o país, representados pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. Eles saem em defesa das reformas de base, principalmente da reforma universitária. Ao mesmo tempo, os grupos sociais que são contra as reformas de base também começam a se organizar. Surgem também organismos como o IBAD e o IPES, que reúnem empresários, tecnocratas, professores universitários, jornalistas, economistas e profissionais liberais. Eles defendem a economia de mercado e fazem propaganda política junto aos empresários, às Forças Armadas, à Igreja, ao Congresso e aos sindicatos. Nossa, Vicente, quantas siglas, quantos grupos, hein? Isso aqui é só o começo. Dá uma olhada nessa imagem aqui, quer ver? O que é isso, Vicente? Militares radicais? Exatamente.
Essa é a foto de uma revolta que aconteceu em 1963, lá em Brasília. 500 sargentos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica protestaram contra uma decisão do Supremo Tribunal Eleitoral. Peraí, que decisão? É uma decisão que anulava a eleição de candidatos sargentos, que na época era ilegal. A rebelião dos sargentos foi controlada rapidamente, mas ela era um sintoma de que a disciplina militar não andava muito boa. Por essa época, setores civis e militares já estavam se unindo para articular a derrubada do governo João Goulart. O líder da conspiração era o general Humberto de Alencar Castelo Branco. O governo João Goulart enfrentava cada vez mais dificuldades. Os setores nacionalistas e de esquerdas mais radicais exigiam a implantação imediata das reformas de base. Os moderados começavam a olhar com desconfiança. Em 13 de março de 1964, que aliás era uma sexta-feira, 250 mil pessoas se reuniram diante da estação ferroviária da Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Foi o famoso Comício da Central. Até o presidente João Goulart estava presente naquela manifestação de apoio popular às reformas de base. Jango fez um discurso anunciando os decretos de desapropriação de terras e estatização das poucas refinarias privadas de petróleo que ainda existiam. Jango também prometeu enviar para o Congresso um projeto de reformas, decretando o tabelamento de aluguéis e o controle de preços. Nossa, Vicente, isso aí deve ter deixado muita gente de cabelo em pé. Ah, e como? Você nunca ouviu falar da Marcha da Família com Deus e pela Liberdade? Olha aqui, ó. 500 mil pessoas fizeram uma passeata em São Paulo para protestar contra o governo de Jango. Agora, quem é essa gente toda? Ah, era basicamente gente da classe média. Quem organizou a marcha foram os movimentos femininos e tiveram apoio do governo de São Paulo, de setores da igreja, da Fiesp e da sociedade rural brasileira. Nossa, só faltavam os militares, Vicente. Nem isso, eles já estavam chegando. 31 de março de 1964. Depois de mais uma rebelião militar, tropas vindas de Minas Gerais começam a se movimentar em direção ao Rio de Janeiro. Em todo o país, diversas outras forças militares apoiam o golpe de Estado. O presidente se recusa a estimular qualquer resistência armada ou civil, dizendo que quer evitar o derramamento do sangue inocente. Jango aceita sua deposição e vai para o exílio no Uruguai. Em poucos dias, o Congresso declara vaga a presidência da República. O deputado Ranieri Mazzilli é empossado como novo presidente. E dessa maneira, acaba a experiência democrática brasileira iniciada em 1945. E também acaba por aqui a nossa teleaula de hoje. Por enquanto, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como o governo de João Goulart foi marcado pela polarização que dividia toda a sociedade brasileira. Você viu também como a mobilização a favor e contra as reformas de base foi tomando rumos cada vez mais radicais. E que tudo isso terminou com um golpe de Estado, organizado por civis e militares, que depôs o presidente João Goulart e interrompeu o processo democrático brasileiro. Na próxima teleaula, a gente vai entrar em uma nova etapa da nossa história da sociedade brasileira, a época do regime militar. Até lá.